Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. Olá, seja muito bem-vindo. Tenha um ótimo dia para você que está ligadinho na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, hoje substituindo Cláudio Palermo aqui na apresentação do programa Jesus e o Logos. Bom dia, doutor Aldeniz Leite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Júlio. Bom dia aos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui nesse momento. E você que está aí ligadinho no programa Jesus e o Logos de hoje, já vou aqui trazer o tema para que você comece a pensar sobre isso, para que você comece a interagir conosco sobre a solidão. Será que a solidão pode ser entendida de uma maneira positiva ou ela é sempre negativa? De que maneira você pode usar a solidão para a sua vida, para que você possa se desenvolver, crescer e evoluir? Esse é o tema de hoje, que é a solidão, patrimônio ou desespero. E você pode participar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com, aliás, da Rede Boa Nova de Rádio, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Nós estamos também pelo YouTube. O canal do YouTube é o RBN TVMM. Se você quiser acompanhar aí, ver o programa, assistir ao Jesus e o Logos e, claro, mandar a sua participação. Então, vamos começar com esse tema, enquanto as pessoas trazem também as suas colocações, né, doutora Denise? É isso aí. Eu queria começar perguntando justamente sobre esse título, né, que a gente traz, que é a solidão, patrimônio ou desespero. Existe solidão boa? Na verdade, a solidão, antes de tudo, ela representa um patrimônio. Eu coloquei até esse título, anunciando a proposta do tema, porque nós temos pouco conhecimento da nossa solidão como patrimônio. O que quer dizer? Nós utilizamos esse patrimônio muito mal, frequentemente como medo do que como algo a nosso favor. Por que a solidão é patrimônio? Porque como espíritos que somos, nós somos criaturas completamente solitárias. Sim. E eu vejo que, por exemplo, na psicoterapia, na avaliação psiquiátrica de diversos transtornos mentais, a gente percebe que um dos focos importantes da enfermidade é o medo que temos de enfrentar justamente esse patrimônio da solidão. Existe uma tarefa, existe uma vida em nós que ninguém pode viver por nós. Por exemplo, eu costumo dar o seguinte exemplo para a gente entender. Se eu escorrego e fraturo o fêmur, eu posso ter muitos médicos cuidando de mim, enfermeiros, a família junto, todos associados à minha dor, mas a dor é minha e a fratura é minha. Eu não posso dividir essa fratura com ninguém. Exato. Eu é que terei que me acostumar ao repouso, à imobilidade momentânea, enfim. Essa estrutura de solidão, ela é só minha. Se eu sei utilizar isso muito bem a meu favor, lançando mão da minha individualidade de forma adequada, eu vou muito melhor. Eu cresço muito mais, eu aprendo muito mais com isso. Mas se eu torno esse patrimônio um desespero, isto é, vendo a solidão como algo muito negativo, uma carência profunda, um medo de muitas coisas que vamos discutir aqui, eu passo a colocá-lo numa outra instância, a de angústia, e isso é negativo. Então a nossa proposta aqui hoje é justamente fazer com que todos nós, eu também, você, todos nós, aprendamos a ver a solidão como um grande patrimônio que nos faz crescer e não uma angústia que nos faz falhar, fracassar, ficar dependentes. Essa é a proposta. E é interessante porque esse é um tema que geralmente as pessoas puxam para o lado negativo, sempre, né? Quando quase falamos sempre, de solidão. Fazendo aqui uma pequena correção, estamos sim ao vivo no Facebook da TV Mundo Maior e você pode mandar a sua participação, mandar aqui o seu bom dia também, como o Edgar Salina, Cristina Domingos, a Jerusa Lopes e também Nelson Oliveira, o Pedro Moraes, que está assistindo sempre, recomendando aos amigos.
Vamos aproveitar aqui a fala do Pedro. Você que está no Facebook ou no YouTube, pode compartilhar esse programa para que mais pessoas saibam sobre a solidão, se ela tem um aspecto positivo e negativo, quais são e como tirar o melhor proveito disso. A gente também tem aqui a participação da Vanessa Cirino. Bom dia, amados irmãos, Deus os abençoe muito. O Ivan dos Santos, de Minas Gerais, e a Deise Moutinho, que também está participando no Facebook. Se você quiser mandar sua mensagem pelo WhatsApp, só anotar o número 11 99643 3827. Pode mandar aí a sua participação para nós, que a gente vai trazer aqui para o doutor Aldeniz responder as suas dúvidas sobre a solidão. Mais pessoas entrando aqui no Facebook. Para a gente entender, doutor, vamos trazer então o aspecto da solidão, que é o que geralmente as pessoas se conectam e que elas acreditam que é o que tem mais relação. Onde existe o aspecto negativo da solidão? Quais são eles? O aspecto negativo fundamental da solidão diz respeito a um padrão de atribuição que eu tenho em relação a 3 fatores. Então, por que a solidão se transforma num campo negativo em nós? Por que ela é motivo de angústia? Ela é motivo de angústia porque eu tomo essa solidão, esse patrimônio que tenho, que deveria ser bem utilizado para o meu crescimento pessoal, minha independência, e crio uma distorção nessa avaliação em relação a mim, em relação ao meu semelhante, em relação ao meu futuro. Então, por exemplo, a solidão negativa, ela é um problema, eu costumo dizer assim, ela é um problema de 2 aspectos, um de confiança e um de renúncia. O de confiança é, primeiro, eu tenho dificuldade de confiar numa transcendência. Colocando isso do ponto de vista religioso ou moral, eu tenho dificuldade de confiar em Deus, de confiar na vida. Eu considero a vida, por exemplo, injusta, a vida muito dura, muito difícil. Isso faz com que eu me afaste das coisas importantes, por medo. Eu também tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Eu vejo pacientes meus dizendo assim, por exemplo, olha, sinceramente, até que me prove o contrário, eu não confio em ninguém. É dessa forma que eu me defendo. Veja só, é uma pessoa profundamente solitária, porque isso a afasta do bom convívio com os outros. E terceiro, ela não confia num futuro melhor, numa esperança, e nós vemos isso na atualidade hoje, sobretudo no campo da política, isso é muito discutido, né? É verdade. Não vejo o futuro, esse é um país muito difícil, eu não vejo o futuro, eu só vejo problemas. É um momento de solidão nosso muito negativo nesse ponto. E por fim a renúncia, que é quando eu não me aceito como eu sou. Se eu não me aceito como eu sou, se eu não acredito no meu potencial, se eu não valorizo as minhas aptidões, é natural que eu me afaste também do convívio social, por não acreditar tanto em mim. Então, eu não renuncio àquilo que está em mim e que eu gostaria de ver iluminado, clarificado. Não, eu não me aceito como sou, então eu me afasto. Esse é o protótipo da solidão negativa. Falta de confiança e uma falta de aceitação de mim mesmo. Isso é que favorece, geralmente, a solidão negativa. E essa solidão, aproveitando a pergunta aqui do Nelson Oliveira, ela pode causar ansiedade, estresse e depressão? Tem uma relação direta? Tem uma relação bastante direta. Viktor Frankl, abordando essa questão, não da solidão específica, mas da questão do vazio existencial, que é a representatividade da solidão, o vazio existencial. Ele abordou o processo depressivo e o processo ansioso, que ele chamou de neurose. Naquela época usava mais o termo neurose, hoje Sim. A gente usa menos. Mas a depressão e a neurose, conhecida como doenças noogênicas, isto é, derivadas do espírito, da essência espiritual, que é o vazio, a falta de preenchimento espiritual, Viktor Frankl abordou justamente como sendo o componente do afastamento do indivíduo
da relação com o outro. Sim. Então, a depressão noogênica ou neurose noogênica se dá quando nós nos afastamos do convívio social e não percebemos que a outra pessoa, nossa comunidade, nosso semelhante, necessita dessas aptidões que temos. Quando nos isolamos, desenvolvemos um processo de depressão noogênica ou espiritual. Então tem uma relação muito íntima, sim. Agora é interessante a gente trazer também um exemplo de Jesus, né? O exemplo que a gente vê nos evangelhos, que contam do momento em que Jesus está ali nos montes, fazendo a sua pregação, levando até as pessoas esses ensinamentos, até que ele se afasta e busca essa solidão. Como a logoterapia pode explicar isso? A explicação de Jesus se afastar, frequentemente lê isso no Evangelho. Isso. E ele se afastou para o monte a fim de orar. Exatamente. Ou outros exemplos em que ele se afasta. Isso é perfeitamente saudável. Porque o encontro consigo mesmo, esse olhar que devemos ter para nós, ele é muito importante. Porém, há um detalhe nítido aí. Ele sempre fazia isso depois de conviver com as pessoas. Sim. Ele não fazia isso para se afastar das pessoas. Perfeito. O nosso engano hoje é justamente esse. Nós fazemos isso hoje, nos recolhemos em casa, não saímos, alguém chega, vamos conosco, não, vou ficar aqui. E a pessoa está sempre só, sempre distante, sempre afastada. Não. Jesus fazia isso depois que ele atendia as pessoas, apenas para um refazimento. Então a solidão do refazimento, repouso, um momento para si, um momento para refletir, para fazer uma leitura, para descansar, dormir um pouco, ficar em solidão consigo, perfeitamente saudável. Sim. Mas quando nos afastamos porque não queremos ter contato com os outros, por inúmeros fatores, isso é bastante negativo. Então a logoterapia vê a solidão exatamente como o título, ou como patrimônio no sentido saudável. Eu sou uma criatura que devo responder pela minha vida e ninguém pode fazer isso por mim. Quando eu aprendo isso, eu passo a criar uma série de circunstâncias que me favorecem. Eu estudo, eu trabalho, eu produzo, eu me relaciono, eu dou de mim. Ou negativa, o do desespero, da angústia, quando eu necessito dos outros, me agarro nos outros para não me ver sozinho, porque acredito que não sou capaz de gerir a minha vida. Essa é a parte negativa. A gente tem aqui duas participações que elas falam, claro, sobre a questão da solidão. Uma delas é da Franci Cleide Rolim, ela diz: bom dia, às vezes prefiro ficar só que acompanhada. Quando tem muitas pessoas ao meu redor, me sinto solitária. E na sequência, a Beth Fernandes comentou: muitas das vezes não consigo deixar de me isolar. As medicações ajudam muito para que eu saia de casa, mas percebo que o meu quarto é o meu refúgio. É uma luta diária, um dia de cada vez. Como que a gente pode entender isso, doutor? Essa questão de, perto de tantas pessoas, ainda se sentir solitário e muitas vezes acreditar que o quarto ou a própria casa é um refúgio, é ali onde a pessoa pode se isolar do mundo. Por mais que nós estejamos cercados de inúmeras pessoas, essas pessoas ou as companhias que temos nunca poderão preencher as lacunas do nosso vazio existencial. Viktor Frankl colocou como sendo a consciência o órgão do sentido existencial. Isso quer dizer que toda a relação que temos na busca de uma determinada realização que está fora, que está no mundo, começa internamente. Então é um problema sempre comigo, nunca com o outro. Da mesma maneira, nós vamos encontrar Kardec perguntando para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Veja que está tudo interligado nesses conceitos, várias pessoas pensando da mesma forma. E Jesus, por sua vez, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está dentro de vós. O problema está todo dentro de nós.
Quando o nosso quarto é o nosso refúgio, isso significa, de alguma forma, no contexto da solidão que nos atrapalha, significa que eu tenho um grande receio de confrontar com o mundo. Eu tenho um grande receio de me relacionar com as pessoas. Por que será isso? Os fatores são diversos. Eu vou colocar apenas dois. Um que vem de lá para cá, da pessoa para nós, onde nós pensamos assim: os outros não são confiáveis. Se eu me distanciar, eu fico mais seguro, porque as pessoas normalmente me machucam, me ferem, me decepcionam. Essa é uma forma. A outra forma é daqui para lá. Eu penso assim: eu não agrado os outros. Eu não sou alguém que possa emitir atenção, interesse, então eu me afasto porque as pessoas não vão gostar de mim. É uma outra maneira. Qual seria o pensamento que está, por exemplo, nessa companheira? É uma coisa que ela deve avaliar numa psicoterapia, com o seu médico em particular. Mas, geralmente, um desses dois fenômenos ocorrem, e isso é bastante negativo. Temos que trabalhar para que isso se modifique. Por isso é até importante falar sobre esse tema, né? Sem dúvida. O tema da solidão. A gente tem aqui mais participações pelo Facebook. A Nathalis Vieira: bom dia, gosto muito dos ensinamentos do Espiritismo. Que a paz esteja sempre em cada um de nós. E a Deise Florencio: bom dia da Pensilvânia, excelente programa. Está sempre presente conosco. Está aqui nos acompanhando, e você também que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação. Você pode compartilhar esse programa clicando no botão compartilhar, ou se você acredita que alguém que você conheça e que esteja aí no seu Facebook queira assistir, coloque nos comentários o nome da pessoa e ela vai ser notificada para assistir esse programa, que ainda tem muitas dúvidas para serem respondidas. E aproveitando aqui o comentário que a gente recebe da Nathalis, que ela diz que gosta muito dos ensinamentos do Espiritismo, a gente te convida a fazer parte deste grupo, desta família que leva os ensinamentos do Espiritismo para você, através da rádio, da TV, da editora Mundo Maior e também da internet. Você pode fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Essa é a maneira que nós encontramos para que juntos possamos divulgar a doutrina espírita. Então, você pode se tornar um associado ligando para o 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br. Venha fazer parte dessa família e levar o Espiritismo para muito mais lugares. Continuando aqui, doutor Aldeniz, com mais participações. Aqui a Maria do Céu também no Facebook. Já fui muito solitária. Hoje não mais, devo isso depois que conheci o Espiritismo. Gratidão. A Beth Fernandes, obrigado pelo carinho. E a Edi Mafra: tem uma irmã que tem esse perfil. Eu vi ela todinha nessa explicação. Quero trazer um tema, doutor, que é o tema das redes sociais. Né? A gente falou aqui do quarto como um refúgio, na participação da nossa espectadora. Como que as redes sociais também têm servido como um refúgio mental para as pessoas, por estarem no digital, no virtual e não no presencial? Isso acontece bastante. Aliás, é uma preocupação hoje constante, né? A gente abre as revistas de grande circulação e já logo identifica ali, por exemplo, a dependência à internet, Sim. Dependência de jogos eletrônicos. Nós temos até um programa, Jesus e o Logos, fizemos aqui com o Cláudio, sobre esse tema. Então, eu insisto numa coisa importante. Tudo aquilo que vem para o nosso progresso é bem-vindo. Se Deus permite, é porque tem uma finalidade de progresso, de desenvolvimento. Ora, as redes sociais aproximam pessoas, promovem diversas divulgações, nós ficamos sabendo de tantas informações importantes. É claro que isso é benéfico. Do que é que elas têm culpa em relação ao nosso refúgio ou à nossa dependência? Nenhuma. A responsabilidade é nossa. É o nosso uso devido ou indevido que faz com que elas sejam deturpadas ou sejam benéficas. Onde está escrito que as redes sociais servem para expandir, por exemplo, promiscuidade? Não. Elas não têm culpa disso. A culpa é nossa. E por quê? Porque nós projetamos os nossos conflitos ali.
A rede social em si, ela é muito benéfica. A internet, a pornografia, desde quando ela deve ser veiculada? De forma alguma. Mas nós projetamos os nossos conflitos ali. Então, o grande problema está no nosso modo de utilizar. Em função de termos uma profunda solidão do ponto de vista negativo. Sim. Nós nos refugiamos nas redes sociais, por quê? Porque nós não precisamos demonstrar ou transmitir a nossa própria realidade. Ficamos atrás da tela e ninguém nos vê. Então eu costumo de brincar dizendo assim, uma brincadeira, mas que é bem verdade, né? Nós desejamos muito os likes, mas não desejamos as pessoas que aplicam o like. Profunda essa reflexão. Então hoje nós não temos mais aquela importância de, não, eu quero você perto, presencial, eu quero te telefonar, eu quero ouvir sua voz. Não. Nós mandamos um WhatsApp, nós curtimos, nós fazemos um comentário em relação à foto e acreditamos que estamos solucionados no campo da relação interpessoal. Então nós queremos os likes, não as pessoas. Veja como isso é prejudicial. Sim, e acho que traz para todos nós que utilizamos as redes sociais, isso é muito comum já hoje em dia. Como o doutor falou, elas facilitam muito a nossa vida, Claro. mas são uma ferramenta neutra. É aquilo que a gente vai fazer delas que realmente diz se aquilo é positivo ou negativo. Exatamente. A gente tem aqui a participação da Sabrina Rosa Jacobs. Bom dia, queridos. Amo escutar vocês, em especial o doutor. Gostaria de saber se existe diferença entre solidão e solitude. A gente pode entender alguma diferença ou são só palavras com o mesmo sentido, o mesmo significado? Sinceramente, acredito que são só palavras. O contexto nós é que damos, né? Por exemplo, quando eu vou assistir a um pôr do sol, sozinho, vou colocar meus pés ali na margem da praia, molhar os pés, curtir aquele momento. Eu estou com algum tipo de problema? Claro que não. Eu estou num momento vivencial a que eu tenho direito. E isso não quer dizer que eu queira me afastar das pessoas. Eu quero um momento de curtição, de envolvimento em solidão, para que eu medite, reflita, tome decisões. Isso é perfeitamente saudável. Então, nós costumamos dizer assim, eu estou em solitude naquele momento. Então, solidão, solitude, seria a mesma coisa. O enfoque sou eu que dou. Quando eu tenho o fenômeno da solidão para me distanciar dos outros, é problemático. Quando eu tenho um momento de solidão para me entregar aos outros de maneira independente, com o meu conhecimento, consciente de mim mesmo, perfeitamente saudável. A gente tem aqui também uma participação pelo nosso WhatsApp, e ela vem do Luiz Carlos Batista, de Santo André, São Paulo. Gostaria de saber quais são os aspectos positivos entre o silêncio e a solidão. Um grande abraço à equipe. Como podemos entender isso, doutor? Isso eu achei uma pergunta excepcional, né? Veja, fazer silêncio é uma coisa muito difícil. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, fazendo alusão ao que você colocou. Se você chega em casa, a casa está totalmente vazia, não tem ninguém, ninguém chegou ainda. Você chegou mais cedo, entra, toma um banho, põe uma roupa mais confortável e está só. Se você não conseguir ficar só com você, se você precisar fazer alguma coisa que signifique bulício, barulho, porque incomoda o silêncio e a solidão com você, tem algo errado. Nós conseguimos fazer como termômetro da nossa intimidade, se estamos bem ou não. Um desses termômetros é podermos ficar sós conosco. Há pessoas que não conseguem, por exemplo, dizer assim, hoje eu vou comer alguma coisa que eu gosto muito e vou me dar isso. Sai, se veste e janta sozinho. Entra num restaurante, pede alguma coisa que tem vontade de comer.
e curte aquele momento consigo, saboreando a comida em total silêncio e solidão, como ele Sim. diz. Há pessoas que não conseguem. Então tem algo errado. Se eu não conseguir ficar sozinho comigo, eu devo avaliar o que está acontecendo. Porque eu devo ser também o meu prazer, a minha satisfação. Porque eu olho para mim e vejo algo muito bom, muito positivo, muito saudável. Ficar comigo deve ser bom. Se eu não conseguir, tem algo errado. É interessante que a gente pode trazer até outras atividades, como, por exemplo, ir ao cinema. Ir ao É cinema. muito difícil ver uma pessoa que vai ao cinema sozinha. Exatamente. Ir a um parque, fazer Qualquer uma coisa. caminhada. Sim, Várias atividades, né, que podem ser realizadas. é verdade. A gente teve uma participação aqui, doutor, que eu achei interessante trazer, que é da Beth Fernandes, que ela diz o seguinte: eu só percebi uma melhora quando meu afilhado nasceu e eu abracei uma ONG de cachorrinhos, eu me senti mais útil. E ela diz: eu concordo com o doutor, eu tenho medo do que os outros pensem de mim, mas procurei ajuda, faço terapia, acertei minhas medicações com a psiquiatra e voltei para os meus estudos espíritas. Hoje eu estou muito melhor. Agora, o que eu queria trazer aqui da mensagem da Beth Fernandes, já te agradecendo pela participação, é essa questão de ter medo do que os outros vão pensar. A gente vive isso e eu gostaria de relacionar isso, doutor, justamente com as redes sociais. Porque quando a gente faz a postagem no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, a gente tem medo de ser rejeitado. Os likes são, então, a maneira de afirmar que estamos sendo aceitos. Isso. Mas aquele momento entre a postagem e nenhum like aparecer, isso pode gerar uma grande ansiedade, né? E esse medo do que as pessoas vão pensar de nós. Sem dúvida. Isso que ela colocou é extremamente importante. Porque nós vivemos dessa forma, muitos de nós. Sim. E quando eu digo muitos, são muitos mesmo, né? Todos nós temos o componente do ego. De alguma maneira, nós queremos ser aceitos. Isso não está errado. Eu também quero. Eu quero que as pessoas estejam perto de mim e simpatizem comigo. E eu me esforçar para isso. Isso é perfeitamente normal. Faz parte da boa relação. Mas quando isso se transforma numa maneira patológica de viver, que é a seguinte regra: se as pessoas não gostarem de mim, isso para mim é insuportável. Ora, por quê? Como é que nós podemos agradar 100% das pessoas? Como é que nós podemos agradar uma pessoa 100% das vezes? É impossível. Um marido, uma esposa, não consegue agradar o seu cônjuge todas as vezes. Eu não consigo agradar as pessoas todas, sem exceção. Se eu quiser isso, eu deixo de viver a minha vida e passo a viver a vida dos outros, aquilo que eles querem que eu faça e como eles escolhem o meu comportamento. Isso é terrível. Sim. Viktor Frankl disse uma frase que eu acho sensacional. Ele falou assim: as pessoas portadoras de uma neurose de angústia, que representa, portanto, a dependência emocional, ou elas fazem o que os outros querem, ou ela quer o que os outros fazem. Ou seja, ela não quer e não faz nada por conta dela. Por conta própria, né? Exato. Aí é que está o grande problema. A gente trouxe já aqui, né, para o programa de hoje, tem essa reflexão sobre Jesus. Jesus como o nosso exemplo. Jesus não agradou todo mundo. E isso é até um clichê que a gente sempre fala, né? Por que você quer agradar todo mundo, sendo que nem Jesus agradou? Agora, doutor, como que a gente pode, então, na nossa vida, nós que somos um pouco menos evoluídos que Jesus, né? A gente tem uma caminhada muito longa ainda, entender os momentos em que nós podemos desagradar alguém e que está tudo bem. Porque Jesus tinha consciência, tinha um bom senso, claro, absoluto, de saber que aquilo que ele estava fazendo poderia desagradar alguém, mas que era o certo. Como discernir entre aquilo que a gente faz e acredita que deve fazer e é o certo e que eventualmente pode desagradar alguém? Vamos colocar isso numa maneira assim psicológica. Sim. Eu vou dar uma frase aqui. O estresse, qualquer nível de estresse, ansiedade, tensão, nervosismo, etc., ele é inversamente proporcional
ao sentido que damos para aquilo que emitimos ou que acreditamos, que fazemos, enfim. Portanto, se eu acreditar naquilo que estou dizendo, naquilo que estou fazendo, e realmente concebo como algo importante em relação ao qual eu posso me dedicar, abraçar e me sacrificar no bom sentido, eu não tenho por que me preocupar com o que os outros vão pensar. Sim. Porque eu estou num caminho de crédito que eu me dou. Mas quando eu tenho dúvida, quando eu estou incerto, eu acabo me posicionando muito fortemente em relação ao que os outros vão pensar. O que eu quero dizer com isso? Quando você não acredita em você mesmo, quando você tem crenças internas sem perceber, do tipo, eu não sou capaz, eu não mereço propriamente ser feliz. Sim. As pessoas sempre se dão bem, eu é que não me dou tão bem. Os outros conseguem subir degraus, eu sempre tropeço. Se eu fico nessa crença de menos-valia, é claro que eu vou dar valor para o que os outros vão pensar e acabo me baseando naquilo que determinam que eu faça. Sim. Mas se eu creio em mim, se eu penso, eu sou capaz, eu também consigo, eu posso progredir, eu sou um aprendiz e sempre estou aprendendo cada vez mais. Há um lugar para mim no mundo muito valoroso. Se eu creio nisso, por que eu vou me preocupar com a opinião que terão sobre mim? Para concluir isso, só um adendo para deixar registrado. Sim. Quem emite uma opinião em relação a nós, essa opinião só terá a força que eu proporcionar. Por exemplo, se eu digo para você, Júlio, você é uma pessoa perfeita, você não ficará nem melhor, nem pior, Sim. só porque eu disse isso. Você continuará sendo o Júlio, Sim. que erra, que acerta, que se esforça, mas nem sempre vai pelo caminho bom. Na maioria das vezes, sim, mas tropeça, perfeitamente normal como qualquer um de nós. Mas se eu disser, Júlio, você é uma pessoa chata, Uhum. você não ficará também nem melhor, nem pior, só Sim. porque eu disse isso. Você continuará sendo o Júlio, que ora tem bom humor, ora não tem, o que é perfeitamente natural. Sim. Não existem rótulos. Então por que eu vou dar crédito para o que dizem se eu sei o que eu represento? Essa é a grande regra de não agradar a todos. Perfeito. Eu acho que essa é a reflexão que todos nós, né, que estamos aqui acompanhando esse programa, podemos fazer no nosso dia a dia. Eu acho que é importante trazer isso. A gente tem aqui a participação da Lide Maria, e ela disse o seguinte: adoro ficar só. Ela está pelo Facebook. Agora com a tecnologia na mão e escolhendo o que eu vou ter como companhia. E a TV Mundo Maior é sempre minha companhia. Vou fazendo as coisas de casa sem sentir e vou aprendendo muito com todos vocês. Que bom. Gratidão. Olha que legal. Ficamos felizes aqui com Uma isso. utilização positiva Claro. da tecnologia. Exatamente. Obrigado, Lid, pela sua mensagem. Vou agradecer aqui também, mandar um abraço para todo mundo que está em casa, que está no trabalho, que está no trânsito, está nos acompanhando. Você pode mandar esse programa aí para muitas pessoas terem contato com esse tema que é tão importante. Compartilhe este programa, mande aí nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Aqui a gente tem outra participação, que é da Cristina Camparo. Vou trazer aqui a participação dela. Frequento o centro há muito tempo, trabalho no centro, eu faço terapia e eu não gosto de ficar só. Agora, uma semana que estou me acalmando. Eu não gosto de silêncio. Se meu marido não vai à academia, eu não vou. Então tem algo errado comigo. E aí ela continua aqui. Não quero tomar droga nenhuma, prefiro fitoterápicos. E complementa. Não era assim depois que tive um problema com o marido, com uma traição no marido no celular. Fiquei assim e estou na terapia. Sou alegre, mas não gosto de silêncio. Doutora Denise, muitas pessoas acabam justificando esse distanciamento, essa busca pela solidão, baseadas numa decepção que elas tiveram sobre a atitude de alguém. De que forma a gente pode auxiliar essas pessoas, como no caso da Cristina?
Esse exemplo que ela trouxe, extremamente importante, né? Agradeço a participação, até a colocação, porque foi excelente mesmo, ilustrar uma situação como essa. Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma decepção. Quando nós aprendemos o conceito de decepção, nós passamos a refletir sobre o nosso comportamento. O que é uma decepção? Uma decepção, nós imaginamos, é uma tristeza nossa relacionada a algo que alguém fez conosco e que nos feriu muito. Não, não é isso. Decepção, vamos definir do ponto de vista psicológico. Decepção é uma contrariedade que eu experimento em maior ou menor intensidade, maior ou menor grau, baseada na interpretação que eu tenho sobre um fato que eu considero inaceitável. Isso é que é decepção. Portanto, a decepção é uma relação de mim para comigo. Não tem nenhum envolvimento com o outro. O outro representa parte de uma situação que eu vivi. Essa situação acontece, eu interpreto essa situação com o colorido que eu tenho no campo da minha personalidade e isso me dói. Isso é que é decepção. Vamos fazer um paralelo em relação a isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Sim. Ele não se decepcionou. Judas o traiu. Ele não se magoou. Todos o abandonaram no Jardim das Oliveiras. Ele não se preocupou. Voltou depois da ressurreição e convocou os mesmos, mostrando que não havia se decepcionado e magoado com ninguém. Então, decepção não é aquilo que me fazem, é como eu interpreto o que me fazem. Se eu der muita importância ao que me fazem, eu vou sofrer. Se eu considerar com menos importância, menos impacto o que fizerem comigo, eu sofrerei menos. Sim. Então, por que você vai se decepcionar de uma maneira global, generalizar mediante uma situação específica da sua vida? Não tem sentido. Por que não existem pessoas muito boas que não vão trair você? Claro que tem. Inúmeras. Basta sintonizar com elas. Então, decepção não é propriamente o que fizeram com você, e sim como você interpreta o que fizeram. Diminua a carga dessa interpretação e você vai se relacionar melhor com os demais. Nós poderíamos dizer que isso tem a ver com expectativas? Claro. Que nós criamos para o outro. Sem dúvida. E além disso, só colocando assim, também não vamos entrar na seguinte regra, como eu escuto: não tenha expectativa nenhuma em relação a quem quer que seja. Opa, também não vamos exagerar. É claro que eu tenho. Sim. Eu tenho uma expectativa que você me trate bem. Sim. Você tem uma expectativa que eu chegue aqui e tenha um bom convívio com você. Isso é perfeitamente Sim. normal. Mas você é capaz de compreender os meus equívocos, dizendo: ele é um ser imperfeito. Sim. Se ele se exasperou, isso é com ele, não é comigo. Eu deixo ele conforme as suas próprias convicções. Então você sofre menos expectativas, não totalmente ausentes, né? E a gente tem aqui uma outra participação que é interessante, que é da Deise Moutinho, pelo Facebook. Ela diz o seguinte: se estou na rua ou conversando com alguém, não sinto fome. Mas se fico só em casa, penso toda hora em comer. E isso me trouxe um problema de obesidade. Como que a gente pode entender isso, Sim, doutor? Sem dúvida. Veja, é o que eu acabei de dizer há pouco em relação ao silêncio, é bem parecido. Se eu tenho dificuldade de ficar comigo em clima de paz, então tem algo que eu devo analisar melhor. Esse é um aspecto. Sim. O que é o comer? Por que a pessoa desconta na comida determinados aspectos das suas vivências? Porque há algum componente de vazio, por isso a comida representa aí um simbolismo. Sim. Há um vazio interno, uma lacuna interior que não está preenchida de sentido, de orientação, de direção.
Consequentemente, essa tensão, essa aflição por preencher, ela não passa, ela está ali. Então nós usamos alguma coisa para promover esse preenchimento. O que nós fazemos? Comemos, compramos, jogamos. Então o jogo patológico, perder somas de dinheiro nos bingos, por exemplo, comprar excessivamente uma série de coisas, objetos, comer excessivamente, tudo isso são sinalizações de que há uma necessidade de preenchimento, que embora eu faça essas coisas, naturalmente não preenche, porque não é o objetivo. Sim. Então não vai preencher, eu vou sempre comer, eu vou sempre comprar, até localizar qual é aquele fator luminoso, bom, saudável, que vai promover esse preenchimento. Jesus já disse qual é: a fraternidade. Sim. O bem, realizar o bem, uma tarefa, uma coisa útil. Então ela come porque há alguma coisa vazia que a comida parece produzir preenchimento. Só naquele momento. Sim. Depois não mais. Perfeito. A gente recebeu um áudio aqui pelo WhatsApp, que é da Isabel, de Vila Buarque. A gente vai ouvir. Daqui a pouco eu trago mais participações. Bom dia, sou Isabel da Vila Buarque. Eu ouço a rádio todos os dias, às vezes até à noite, desde pela manhã até à noite. Ela é a minha medicação contra a minha depressão e também me faz aquela companhia, porque eu moro sozinha, já faz mais de 10, 15 anos, e estou sempre feliz, contente, porque eu ouço a rádio me dá um ânimo, me dá um fôlego. Ela é tudo do que eu amo. Um beijo no coração de todos os ouvintes, apresentadores e todo o pessoal da rádio e da rede. Boa Nova. Um beijo no coração e muita gratidão. Muito obrigado, Isabel, pela sua mensagem. Que bacana, né? A gente ter esse contato com o público, ainda mais falando sobre o tema da solidão. Sim. Super importante. A gente também recebeu aqui pelo 0800 a participação da Rita Maria Laurentes, da Vila Galvão, São Paulo, que ela diz: eu sou sozinha, moro sozinha, porém não me sinto jamais solitária. Que bacana. Obrigado pela sua participação. Também tem aqui o Gil Marco Antônio de Osasco. Bom dia, doutora Aldenise e Júlio. Uma dica de livro sobre a solidão saudável é do poeta alemão Reinhard Maria Rilke, intitulado Cartas a um Jovem Poeta. Ótimo para a nossa reflexão. Obrigado, Gil, pelo seu compartilhamento. E uma última mensagem, já estamos chegando aqui ao fim do programa de hoje. Nós recebemos... deixa eu achar aqui, pronto. Bom dia, escutando pelo aplicativo. Doutora Aldenise, muito obrigado pelas palestras e também hoje por um tema tão bom. A solidão numa fase de vida me fez crescer, refletir e mudar, assim como me amar 100%, pois a minha companhia é muito boa. Eu moro sozinha e hoje não me sinto nunca na solidão, e sim em alguns momentos solitária, que me traz paz, luz e raciocínio lógico. Gostaria de comprar os livros do doutor, que na palestra do centro que frequenta, o João Ramalho, ele levou pouco eu não pude adquirir. Gratidão a todos do programa. Como adquirir o seu livro, doutor? Dá para acessar, por exemplo, pela internet, tem o e-book, né? Ou na Livraria Cultura, Livraria Saraiva. Tanto pela internet, consegue adquirir, comprar, Sim. entregar em casa. Perfeito. É só acessar Saraiva, Cultura, Livraria Curitiba, Também que tem ali no shopping Aricanduva, se eu não me engano. Ali enfim, esses locais todos encontram com facilidade. Perfeito. Doutor Aldenise, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelos aprendizados e ensinamentos de hoje. Muito obrigado a você que participou do programa Jesus e o Logos, fazendo aqui um agradecimento a toda a equipe técnica, telefonia também, que proporcionou que este programa chegasse até você. Na semana que vem, Cláudio Palermo estará de volta com mais conteúdos baseados na logoterapia e no Evangelho de Jesus. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Você ouviu Jesus e o Logos.